O Salipinho virou aquele espaço de recreação e aprendizagem com o público infanto-juvenil. As escolas fazem questão de apresentar todo esse acervo cultural aos estudantes. Acho muito importante para mim uns livros e aqui eu acho muito legal, né? Vários livros para ler e comprar e eu acho muito legal isso. Eu leio, mas assim é na escola, mas às vezes em casa também leio. A leitura ela é bastante importante, né, pra gente, porque com a leitura a gente consegue alcançar várias coisas na vida. Porque se a pessoa não souber ler, praticamente a pessoa não consegue fazer muitas coisas. Porque a maior parte das coisas hoje em dia é com base na leitura. A literatura ela é importante na formação de qualquer ser humano. Não só na questão do aprendizado da língua portuguesa, mas também na formação como humano, né? É na literatura que a gente consegue experienciar coisas que a gente não pode, né? Por exemplo, viver fora do país, uma viagem de barco, uma volta pelo mundo. Isso tudo as crianças conseguem experienciar a partir da literatura. O Salipinho começou em 2019, trazendo uma proposta super interessante aqui para o evento. Seria um espaço com atrativos infantis para aproximar as crianças e jovens dos livros e do hábito de ler. O salão trabalha com dois polos, o professor e o aluno. Se nós, com Língua Viva, ajudamos a melhorar o nível do professor, isso é muito importante. E trazer a criança para conviver com o livro, para ver o livro, para sentir o cheiro do livro, no meu entender, é fundamental. Então, se nós conseguimos unir esses dois polos, o salão já se justifica. Célia Revilândia, o seu livro Crispim, o Menino do Rio, ele faz uma releitura da lenda do Cabeça de Cuia. Eu confesso que eu não conto essa história para crianças, porque tem muita violência, e a violência doméstica. Fala aí pra gente. Então, exatamente é um novo olhar, né, sobre essa lenda do Cabeça de Cuia. Então, como professora de educação infantil, eu me vi nesse desafio de apresentar um aspecto cultural da nossa região, mas ao mesmo tempo preservar as especificidades da infância, né? De não ter contato com a violência. Então eu tirei toda a parte da violência da lenda original. E aí um ponto muito importante é esse da violência doméstica. É dar spoiler se você falar como fez? Não, eu acho muito importante que as pessoas saibam, porque com essa nova versão, né, as crianças podem acessar um conteúdo do folclore, mas ela não precisa necessariamente ser introduzida no aspecto da violência. Então o livro ele não aborda essa questão da violência, ele dá enfoque mais a aspectos culturais, tanto na perspectiva da nossa língua, como de elementos mesmo da nossa cultura e da preservação ambiental, que é uma nova lógica nessa abordagem da lenda. Como fica a situação das Sete Marias? Bom, no livro, as Sete Marias são irmãs do Crispim, né? Então elas são irmãs e atendendo até um pouco da linha, né, dos contos de fadas, os 7 representam os 7 dias da semana. Então, na verdade, elas representam também alguns aspectos que a própria mulher fica durante a semana toda. Há um incentivo à leitura através da contação de histórias. E o teatro, que é uma outra vertente, ele é muito ligado à literatura, mas a gente vê pouco nas feiras, né? É possível você fazer a dramatização e as próprias crianças também podem fazer. Porque um detalhe é que essa lenda, essa versão da lenda, ela nasceu da minha prática docente. Então foi à medida que eu fui contando e recontando a lenda, inserindo elementos diferentes, que nasceu essa versão original, inclusive a parte das Marias. E cada dia eu me surpreendo, quando eu estou fazendo a contação de história, com as próprias crianças introduzindo elementos de inferência do texto que eu, enquanto escritora, não tinha percebido. Vamos falar agora do Leno, o Triângulo de Bermudas. Então, o Leno é um livro também que nasceu da minha prática pedagógica. Eu sempre usei literatura infantil como uma forma de apresentar os conteúdos. Então, o Leno foi uma
Machado sobre isso. A gente está percebendo que tem mais mulheres aqui no Salip 2022, mais mulheres escritoras. Como é que você vê a inserção da mulher no mercado literário? Independente de gênero, tanto homens quanto mulheres, eles só precisam abordar o seu aspecto criativo. Então, eu, por exemplo, tenho muitos elementos, eu estou na produção já do 4º livro, né? O 3º já está em finalização, mas eu acho que é deixar essa linha criativa brotar. Então, que há mulheres, ótimo, que as mulheres possam ampliar cada vez mais, mas homens também, porque a sociedade precisa das visões de ambos, né, de todos os segmentos. Então eu acho isso muito bacana e acho importante que tenha mulheres e acho importante que tenham crianças, que tenham adolescentes, que tenham idosos. A gente quase não vê a literatura, por exemplo, de pessoas idosas, né? Então onde estão essas pessoas? Como era a mulher no mercado da literatura, no mercado, não só no mercado, mas a visibilidade da mulher na literatura, de quando você começou e os desafios que podem continuar hoje. Eu acredito muito na literatura boa, independentemente do gênero de quem a escreve. E, logicamente, que com o decorrer do tempo, com as mudanças sociais, graças às quais nós, mulheres, conseguimos nos impor, nós conseguimos escrever com mais facilidade. Mas, antes de tudo, a gente tem que primar pela qualidade e não pela quantidade. E outra coisa que me incomoda muito é que a gente cobra que todo mundo seja escritor. E você pode ser uma excelente profissional sem ter o dom de escrever. Porque quando a gente fala no escritor, você fala numa pessoa que não é um deus, mas que ele tem qualidades específicas. Por exemplo, são 2 qualidades que eu acho fundamental. Qualquer escritor, ele precisa ter humildade intelectual, de escutar a crítica, de ouvir o outro. E o outro elemento é a curiosidade intelectual, para descobrir. Curiosidade intelectual e essa abertura diante do público, porque a gente escreve para ser lida. E quando você se escreve de uma forma ou de outra, você se desnuda. E quando você se desnuda, você não agrada a todo mundo. A gente tem que conviver com isso. Obrigada, minha linda. Ai, amei.